Como vencer a preguiça com a dedicação. Como nós vamos vencer a preguiça com a dedicação? E dizemos que são chamados de pecados capitais porque eles são cabeça. A ideia de que estes pecados produzem muitos filhos ou filhas. Há muitos outros pecados dentro destes pecados. É uma classificação ali no século XIV que foi, à medida do tempo, se firmando. Alguns nomes foram mudados. E ali você percebe aquela ideia de que são aquelas coisas que se agravam em nossa vida e tem toda a tendência de se tornar vícios. Eu disse que Deus nos colocou para que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo e por meio desse controle nós possamos controlar a nossa vida. A ideia não é que você seja controlado por absolutamente nada. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito. Eu tenho a faculdade, a potencialidade de fazer o que eu quiser. Eu posso usar drogas, eu posso me prostituir, eu posso mentir, eu posso invejar, eu posso ganhar dinheiro e me voltar pela avareza. Eu sou um ser livre. Porém, o texto vai dizer: mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhumas delas. Ou seja, não tem jeito, queridos. Você pode pensar que é você quem está dominando as suas sensações, os seus vícios, os seus desejos. Mas quando se trata de pecado, inevitavelmente os pecados começam a dominar você. Assim é o orgulho. Assim é a avareza, é o dinheiro dominando você. É a sua soberba dominando você, é a inveja, o ciúme, a insegurança dominando você, é o sangue quente, a ira dominando você, é a glutonaria, a vontade pelos desejos, querer tudo, o excesso da vida pode dominar você. E hoje nós vamos estar falando também que algo que Deus projetou para a nossa vida, que é o descanso, que é o sábado, que é a ideia de experimentar a paz em Cristo Jesus, tem a sua distorção, e essa distorção se chama preguiça. Tá bom? É aquela coisa de ficar encostado, né? Aversão ao trabalho, morosidade, lentidão, moleza, negligência, indolência, são os sinônimos de preguiça. Em espanhol é flojera. Já ouviram essa palavra? Não, se é flojo, né? Eu ouvi tanto isso na adolescência, a gente confessa para vocês, né? Mas aquela coisa de você estar fora do propósito pelo qual você foi criado. Tem gente que pensa que Adão e Eva, antes do pecado, não trabalhavam. Não, tinha bastante trabalho. Deus nos fez para o trabalho. Se você está fora deste propósito, você sabe que o nosso coração fica inquieto. E eu não estou falando de emprego, viu, gente? Porque você pode estar desempregado e você tem bastante trabalho para fazer. Não é sobre isso que eu estou falando, tá bom? Uma coisa é emprego e depois nós estamos falando também de trabalho. Tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho, né? Não é verdade? Tem muita gente que quer candidato a vereador porque quer emprego, mas não quer trabalho. Não estou dizendo de todos, porque há muitas pessoas que levam muito a sério e levam como ministério o serviço público. Mas há outros que o negócio deles é emprego, tá bom? Então, quando nós falamos a respeito da preguiça, você pode pensar que isto não compromete a sua vida, mas à medida que você for entendendo as consequências deste pecado sobre a nossa vida, sobre a igreja, sabe? Existem preguiças não apenas no sentido físico de trabalhar, mas há uma preguiça mental. Homens e mulheres que não gostam de pensar. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não gosto de ler. Eu digo: mentira, você não tem o hábito de ler. Porque se você desenvolvesse o hábito de ler, você viria o prazer. Você pode até me dizer: eu não gosto de ler livros de ficção. Aí já é outra história. Mas um cristão dizer que não gosta de ler é como um engenheiro dizer que não gosta de
geometria, de física. Geometria, nem sei se existe isso, né? De física, vamos lá, né? Eu já sabia que eu sou bom desse negócio, né? Um engenheiro dizer que não gosta de cálculo, gente. Um cristão dizer que não gosta de ler é dizer que não gosta de pensar, que gosta de tudo pronto. Tudo fácil. Hoje na nossa cultura, as informações tão rápidas na internet, visuais, aquelas coisas do Face, aquela coisa do Twitter, faz muito curto. As pessoas não estão pacientes, não têm paciência mais de ler. Lamentavelmente, por que o hábito de ler é importante? Porque quando você lê, você tem a capacidade de refletir, de pensar e não repetir igual a papagaio. A nossa proposta como igreja jamais é apenas que você escute e você não pense, não reflita, não questione, não esteja avaliando, conferindo na palavra se aquilo que nós estamos compartilhando com você, de fato é algo que a Bíblia está nos ensinando. De forma alguma é ensinar pessoas a serem bitoladas, alienadas, quadradas. Não. É que você seja consciente, tenha convicções, saiba por que você está acreditando nisso. Porque quando nós dizemos, escute a televisão, mas preste atenção, por favor, naquilo que está sendo dito. Confira se de fato está na palavra. Não deixe de olhar a Bíblia. Nós queremos ensinar você a isso. Então existe uma preguiça mental, existe uma preguiça física e também existe uma preguiça espiritual. Os joelhos vacilantes, as mãos enfraquecidas, diz Romanos. É aquela coisa que a pessoa, ela não quer buscar, ela quer chegar no domingo e quer que nas 2 horas do domingo de culto, ou às vezes 1h30, aí quando o pastor está muito inspirado, passa 2h15, mas do que isso não passa. Mas aí vai, né? Aí o que aconteça tudo o que não aconteceu durante a semana, na sua vida espiritual, que acontece em 2 horas de culto. Aí está falando assim, Amanda, ministra para mim, por favor, me faça sentir, eu quero me estremecer, eu quero ficar cheio nesse negócio, ministra na minha vida, faz acontecer, pastor, faz aquela oração forte, que eu sinta um negócio extraordinário, e o homem da oração forte, todo mundo, o pessoal está viciado nisso. É verdade, eu, pastor Paulo, digo assim, pastor Paulo, se eu quisesse fazer, olha, não é muito difícil eu manipular vocês. Muito mais ainda quando a gente começa a estudar esse negócio de humanidade. Não é muito difícil. Porque existem técnicas. Agora, gente, eu temo Deus, viu, amados? Não vou manipular você de forma alguma. Eu tenho um terrível temor das coisas de Deus. Tem pessoas que dizem assim, está acontecendo isso com a sua vida. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, pastor, o pastor tem dom de profecia. Já entende errado o dom de profecia, né? Porque pensa que profecia é ficar adivinhando. Não tem nada a ver com isso, viu? Profecia é anunciar a palavra. Pela palavra você sabe o que vai acontecer. Porque a Bíblia diz isso, gente. Às vezes a gente está dizendo assim, olha, se você casar, dentro de 2 anos você vai separar, a menos que você se arrependa e venha a intervenção de Deus. Você está me amaldiçoando, pastor? Não, a gente está vendo aquilo que diz a Bíblia. Aí dentro de 2 anos, nem nisso chega, vem e fala assim, olha, é que o pastor não me abençoou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a obediência da palavra. Então há uma preguiça espiritual, que é tudo pronto. Sabe, não quer buscar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer vir na igreja. Deixa eu ver como que está muito frio hoje. Não, eu vou ficar em casa. Estou cansado, né? Eu digo assim para você, meus queridos, não menospreze o poder de Deus que se manifesta quando a igreja de Jesus se reúne. Eu não estou falando porque eu seja pastor e quero que você frequente. Eu estou falando por uma questão bíblica, amados. A Bíblia diz lá em Atos, a igreja estava reunida nas casas, mas também estava no templo reunida. É muito diferente quando você se reúne com este povo e começa a louvar o Senhor. É diferente quando o seu pastor ou os seus pastores acompanham vocês por meio do ensino da palavra. Por quê? Porque nós vamos dar conta da vida de vocês e precisamos estar atento naquilo que a igreja precisa. Não estou dizendo que você não possa ouvir uma mensagem
de um outro pastor de forma alguma, mas deixe-se pastorear pelos seus pastores. Não seja o principal alimento, aquele que está de fora. Deve ser que nem comida. De vez em quando é bom comer fora. Não é bom comer fora? Você gosta de comer fora? Mas já experimentou comer todo dia fora? Você enjoa, gente. O feijão da mamãe, o arroz lá da esposa, é aquilo que sustenta o nosso dia a dia, gente. É assim que acontece com os seus pastores. É assim que nós temos que cuidar de vocês. Então, por favor, não esqueça disso, porque é importante para a sua vida espiritual. E se você dizer assim, os nossos pastores não estão me dando esse alimento que eu preciso, então, por favor, ore por nós. Orem por mim e orem comigo. Orem pelo pastor Paulo e orem com ele também. Vem aqui, faça uma intercessão, clame pela nossa vida. Dê uma dica que nós vamos estar muito abertos para ouvir você. Mas nós estamos desejosos em dizer, Jesus, trata o nosso povo. Cuida, começa pela gente, transforme. E o que nós estamos dizendo, eu sei que muitos de vocês não vêm na quarta-feira, porque vocês estão às vezes trabalhando, estudando, chegam tarde, na internet você tem as mensagens. Não é para dizer assim, olha como os pastores pregam pra caramba, viu? O mundo inteiro está sabendo. Não, é para você ouvir mesmo. É para as nossas ovelhas ouvirem o ensino dos seus pastores. Por quê? Porque a gente vai dar conta de você, viu, irmãos? E a gente treme nisso. E nós precisamos do cuidado de vocês. Por isso, preste atenção. Abra o seu coração. Deus falou profundamente ao meu coração. E eu espero, em nome de Jesus, que Ele fale ao seu coração também neste momento. Tá bom? Estamos juntos? Preguiça não tem nada a ver, sabe, com dizer que, estou cansado, gente, vou dar uma cochiladinha, vou descansar. Ai, meu Deus, cometi o pecado da preguiça. Não, gente, não é isso não, tá bom? Descansar, quando você está cansado, você trabalha 8 horas, alguns 10, dar uma soneca, um cochilo, dormir cedo, a sua energia física, o seu cansaço emocional. Nós não estamos falando a respeito disso. Tá bom? Relaxar não é preguiça. A pessoa que nunca relaxa não é santa, é nervosa. A pessoa que nunca relaxa é meio neurótica, sabe? Ai, meu Deus, tem que ficar fazendo. Isso é pecado. Isso não tem a ver com preguiça. Deus chama você ao descanso. Se você não descansa, você está em pecado. Você está quebrando o mandamento de Deus, gente. Cuidado com esse negócio de hora extra. Hora extra, é exceção. E de vez em quando não pode ser o hábito. Porque daqui a pouco você ganha bastante dinheiro com hora extra. E aí depois, daqui a 5 anos, você gasta toda a economia para cuidar da sua saúde que você descuidou. E mal administrou. Já pensou? Que tolice? Por favor, entenda que relaxamento e descanso é plano de Deus para a nossa vida. Você, às vezes, precisa aprender a falar não. Às vezes, falar não, gente, é muito mais útil do que falar grego e inglês, viu? Você dizer não, não posso, preciso cuidar da minha família. E se quando você descansa, você se sente culpado, eu sinto te dizer, você está em terrível condenação de pecado. Você está pecando porque você não está sabendo administrar. Não fique com culpa não, gente. Descansa, cochile, durma, né? Tem esse momento de você entender que as suas forças físicas precisam ser renovadas. Tá bom? Deu para entender agora a definição um pouquinho do que é esta questão da preguiça? A preguiça é um estado de despreocupação irresponsável, prolongada e inconsequente. É uma fraqueza da alma, um estado de desânimo, inclusive com as coisas espirituais. Pode levar à morte espiritual e até mesmo à morte física.
é uma postura de quem deixa de viver, é uma postura daquele que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É uma postura de indiferença, não é apenas uma questão de não trabalhar. Aliás, existem pessoas que trabalham muito e ainda assim estão caindo no pecado da preguiça. Hã? Como assim? Porque trabalha para fugir, trabalha para se esconder, trabalhas para não enfrentar os seus problemas, trabalhas para não resolver o problema no casamento, trabalha para não ter que lidar com as situações que está vivendo, trabalha para não experimentar a dor que está vivendo, e essa dor muitas vezes nos quebranta, trabalha para negar a culpa, trabalha para se esconder. Este também é a característica da preguiça. Porque não é uma questão de atividade, é uma questão de postura diante da vida. É uma atividade mecânica que esta pessoa está fazendo. É a ideia de trabalhar sem sentido, é como o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? É uma vítima, ela assim, não consegue enfrentar a realidade, é abandonar, é viver sem sentido, é praticamente um suicídio existencial e espiritual. Eu apenas sobrevivo, ou dizer, eu estou empurrando com a barriga. Isto é preguiça. Na definição bíblica, isto é preguiça. Você percebe como você pode estar cometendo e pensando que preguiça é apenas não estar trabalhando ou não estar fazendo nada? De forma alguma. O preguiçoso nunca relaxa. Por trás do pecado, muitas vezes está a admissão da derrota. Ele assume a derrota. É a postura daquela pessoa que não quer mais lutar, que vive derrotado, que quando enfrenta diz assim, não vai valer a pena, para que mudar, para que tentar, eu já tentei outras vezes, eu vou deixar do jeito que está. Por quê? A preguiça é pecado. Por que a preguiça é pecado? Primeiro, porque você acaba vivendo fora daquilo que Deus planejou. Deus disse para Adão e Eva, Ele disse para Adão que ele deveria administrar. Eu estou colocando você como Senhor. Eu estou colocando você como governador. A ideia daquele que governa, daquele que administra, daquele que gere a vida, daquele que está, sabe, você ouviu essa palavra de gestão, né? Gestão administrativa, aquele que está gerindo, administrando, conduzindo a vida. A vida é um privilégio, amados. Viver é um privilégio e deve ser feito com responsabilidade. Fazer de tudo para afetar essa realidade que nós estamos vivendo, essa situação que muitas vezes está em caos. Não é deixar apenas as coisas acontecer, é você, na verdade, não se recusar, aliás, é você recusar a ideia da mesmice. O preguiçoso, ele recusa a redenção, é a vitória do mal, é a vitória do caos, é a passividade, é aquele que está só na frente da televisão, é aquele que não faz absolutamente nada. Preguiçoso, levante, assume uma postura diante dos seus filhos, diante desse casamento, diante dessa sociedade que você está. É você, na verdade, deixar que os seus braços não estejam mais cruzados. Deus trabalha, Deus faz a obra. O preguiçoso responsabiliza só Deus pelas coisas que estão acontecendo. Deus tem que fazer. Nunca foi esse o plano de Deus. Deus trabalha sempre, irmãos, junto conosco. A Bíblia diz que Deus está agindo e se nos juntamos àquilo que Ele está fazendo, grandes coisas acontecem. Quando Jesus viu as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, Ele disse, orai para que haja mais trabalhadores, porque a seara, a colheita está pronta. Rogai para que haja mais trabalhadores. Então, é pecado, irmãos, porque é totalmente contra o propósito de Deus. Uma pessoa que vive na preguiça dorme, mas levanta muito mais cansado. Uma pessoa que vive na preguiça, ela tira férias para descansar. Sai uma pilha de nervos de férias e volta das férias parecendo uma bomba relógio.
Porque não é uma questão de atividade, é uma postura. Já viu? A pessoa, vamos sair de férias. Todo mundo se planeja, antes de sair de férias, só de arrumando, já brigou com a esposa, já espancou os filhos, né? Ou já gritou com as crianças, já respondeu para o marido, acabou o ânimo, diz assim, ninguém vai viajar agora porque não quero também mais não. Destruiu. Está precisando de descanso, porque a preguiça está reinando. A preguiça não suporta as dificuldades e desafios. É uma frase de Chaucer, tá bom? Não sei quem é, mas é uma frase que eu achei bonita. Tá bom? É uma frase interessantíssima, inclusive, tá bom? Agora, por quê? Quais são essas consequências do pecado? Agora você vai abrir a sua Bíblia e você vai passear no livro de Provérbios. Você vai ter que ser rápido. Abre lá em Provérbios. Já vai começar em Provérbios capítulo 19, versículo 15. E você vai deixar aberto em Provérbios e você vai passear neste livro comigo. Eu já disse que vocês estão sendo disciplinados para não a projeção da mensagem. Eu sei que é muito bom, didaticamente é excelente, porém, vocês não estão trazendo suas Bíblias, pelo menos alguns. O povo que trouxe Bíblia, diga amém. O povo que não trouxe, diga misericórdia. Vamos ver os valentes. Ah, misericórdia. Pelo menos temos algum valente, né? Eu já disse para você, se é problema de Bíblia, nós damos para você. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, por favor, não deixe de trazer a sua Bíblia. Agora, vamos dizer, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Provérbios está ali, pertinho de Salmos, tá bom? Vamos lá, Provérbios, capítulo 19, versículo 15, diz assim: a preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. A preguiça deixa a pessoa num estado constante, físico, emocional e espiritual de sonolência. Dá para entender? De sono profundo. De, não sei se vou falar a palavra certa, tá bom? De letargia. Existe essa palavra ou letargia? É que em espanhol é letargia. Letargia, né? Deixa a pessoa meio lerdo mesmo, tá bom? Essa é a ideia, né? Deixa a pessoa abobalhada. Hã? Que foi? Você está prestando atenção, gente? Hã? Tá, sabe? Sempre no estado de ponto morto. No automático. Sono. Acorda para a vida, gente. Acorde para os desafios. Deus está falando. Eu costumo dizer que Deus é que nem os sinais que existem aqui de celular, de rádio, de TV. Você está vendo algum sinal? Você não vê, né? Você vê o sinal de rádio, celular, mas se seu aparelho estiver ligado, não agora no culto, só depois, tá bom? De celular, você capta todos esses sinais. Agora, desligado, não capta nada. Então, tem gente que está totalmente desligada, não capta o que o Espírito está querendo dizer. Por isso que Jesus disse, né? Se aquele que tem ouvidos, ouça. Porque Deus quer falar. Então, qual é a primeira consequência de uma pessoa que vive na preguiça? É sonolência profunda. A segunda consequência: o preguiçoso passa necessidade. Agora vai lá para capítulo 6, versículo 9 ao 11. Vamos lá para o começo agora, tá bom? Capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. E se você está nos ouvindo na internet, não deixe de você abrir a sua Bíblia também ali, tá bom? Mesmo lá na internet, você na mensagem, abra a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Diz assim: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Existe muita gente que não estuda por pura preguiça.
Existem pessoas que, lamentavelmente, tiveram um péssimo ensino e, às vezes, de repente, isso os prejudicou de acompanhar. Mas até assim dá para retomar. Eu nunca esqueci da palavra dos meus pais, do meu pai, na verdade. Eu teve um ano, em 95, eu deveria estar aqui no Brasil. Eu perdi por causa de visto de estudante, não deu para eu chegar no Brasil. Eu acabei chegando em 96. Foi bom, porque eu conheci a mulher mais linda no Brasil nesse ano, né? Mas, bom, no 95... eu tinha que estar aqui, eu fiquei muito triste, porque eu estava sem estudar, tinha que trabalhar, fazendo aqueles cursos de computação, quando era DOS ainda, misericórdia, né? Aquilo ali, faz muito tempo atrás. E um dia meu pai viu que eu estava muito triste, e ele falou comigo, diz assim: filho, por que você está triste? Porque eu estou perdendo um ano da minha vida, pai, eu queria estudar e aquela coisa toda. Ele disse assim: não, meu filho, nunca é tarde para estudar. O seu pai com 40 anos está tirando o seu primeiro diploma de contador. Eu não tive oportunidade, você tem. Nunca é tarde para você estudar. Porém, estudar é uma questão de esforço e disciplina. Tirar seu segundo grau, talvez vai ser difícil, mas você vai conseguir. Vai lá no Cristina, lá, faz aquelas apostilas todas, e devagarzinho você vai conseguir. Mas você vai ter que vencer a preguiça, a inércia. O texto vai dizer, quando de repente você vê, olha, estou passando necessidade, muitas vezes você vai ter que voltar atrás e dizer: Jesus, me perdoa porque eu não estudei quando era hora. Porque eu deixei para trás. Porque eu crucei os braços. Porque eu parei. Porque eu não me esforcei, porque eu não me dediquei, porque eu entrei em sonolência. O texto está dizendo, a consequência da preguiça é que algo vai fazer falta. Passa necessidades, gente. O preguiçoso não é apenas de comida, não estou falando apenas disso, mas estou falando que na hora que você precisa do conhecimento bíblico, também na hora da necessidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra aquilo que Jesus nos ensinou, e não que nos revela. Como assim? Revelar é trazer uma coisa que não existia, sabe? De novo, às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente diz assim: nossa, o Espírito Santo me revelou as Escrituras. Não, o Espírito Santo não te revelou as Escrituras, elas já estavam reveladas. Você foi quem entendeu, então você foi iluminado, você entendeu. Deu para entender a diferença? Agora, o Espírito Santo às vezes quer ensinar você, quer trazer consolo, quer lembrar, mas você não leu. Estava cochilando, sossegado, de braços fechados. A palavra de Deus vai dizer assim: passamos necessidades físicas, espirituais, quando nós nos levamos pela preguiça. O surpreenderá como um assaltante, a sua pobreza virá necessidade, virá como um homem armado, porque as dificuldades vêm. E você precisa estar o quê? Preparado. Outra consequência da preguiça. A pessoa preguiçosa, quem vive na preguiça, é sempre guiado pelas desculpas. Sempre guiado pelas desculpas. Olha o que diz Provérbios 22, versículo 13. Vamos para lá para o capítulo 22 agora. Provérbios 22, versículo 13. Provérbios 22, versículo 13, diz assim: o preguiçoso diz, o que é que diz? Há um leão lá fora. Achei ótimo esse versículo. Há um leão lá fora, serei morto na rua. Está muito difícil, e se não der certo? Está chovendo, está muito sol, está muito frio, né? Não vai dar certo, não vou passar. Tem muita gente fazendo concurso, né? Ah, está complicado demais, né? Sempre há uma, e as desculpas são ótimas, você está percebendo? Há um leão lá fora, eu vou ser morto, né? Assim diz o preguiçoso, né? Há um perigo, há coisas difíceis acontecendo lá, para que sair, para que desenvolver? Preguiçoso, para de dar desculpas nessa vida espiritual. O que está acontecendo? É que, né? Aí vem desculpas, e mais desculpas. O texto está dizendo: chega,
Chega de desculpas. Assuma a sua responsabilidade. Chega dessa vida em que você está na mesmice e na mesmice. Há quanto tempo, gente? Há quanto tempo está nessa vida e não vai ter mudança de postura? Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 20. Provérbios 20, versículo 4. Espero que você esteja marcando. Na sua frente tem uma caneta para você, pelo menos um pontinho botar, para você não esquecer. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Não ara a terra. Alguém já arou terra alguma vez, gente? Ô troço ruim. Né? O meu avô, seu Nicolás, ele fazia horta, gente. Pense numa terra dura, quando você pega lá a picareta que fala, né? Que ele tem a ponta, uma pontinha assim, bota assim, faz pum, e volta assim, né? Jesus, misericórdia, o trabalho, arar a terra. Tinha que cavar aquele negócio, o sofrimento aquilo. Mas que não ara a terra, vai colher alguma coisa? Pode até plantar, mas não vai dar nada, só dor de cabeça. Então, o preguiçoso, ele inventa desculpas. Eu tenho uma expressão lá na Bolívia que é muito engraçada. Sabe aquela chuvinha pequenininha, aquela chuva de verão que vem sempre 4 horas da tarde. Já repare para você ver quando chegar o verão. 4 horas da tarde, daquela chuvinha assim, né? Aquela chuvinha a gente chama de espanta preguiçoso na Bolívia. Sabe por quê? Porque quando você está na roça, aí vem aquela chuvinha, se você está lá, vem aquela chuva, vai chover, vamos todo mundo embora para casa. Aí a gente vai embora para casa. Né? Mas a chuva vem rapidinho e passa. Para. Mas é uma boa desculpa para não trabalhar. Chama-se espanta preguiçoso. Né? Quem trabalha no serviço público provavelmente sabe como que é essa. Né? Ali todo mundo vai embora. Choveu. Gente, né? É chamada de espanta preguiçoso. Não quer. Então, o preguiçoso vive dando desculpa. Sabe o que mais como consequência da preguiça? O preguiçoso deseja, mas não alcança. Vive uma frustração constante. Experimenta uma frustração constante. Olha o que diz Provérbios 13, 4. Provérbios 13, 4. E depois você vai Provérbios 21, do versículo 25 e 26, que foi o versículo que nós lemos agora na hora dos dízimos e das ofertas, no tempo de consagração. Provérbios 13, 4 diz: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Deseja, mas nada. Quantas pessoas, de repente, você conhece que tem sonhos? Na verdade, não tem sonhos, tem ilusões. Tipo assim, eu tenho vontade de construir uma casa assim, acolá. Eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Essa pessoa, se você já está ouvindo há 30 anos, ela já poderia ter se formado em 3 faculdades diferentes. Sabe? Mas não faz, não vai. Né? Eu tenho vontade de fazer aquilo. Né? Eu costumo dizer, você tem sonho ou você tem ilusão? Né? Uma vez eu ouvi isso, me levei uma dura, inclusive, porque eu disse assim, gente, você sabia que meu sonho é tocar saxofone? Eu falei essa bobagem, né? Aí o músico, assim, que músico já experiente, diz assim, pastor, e já comprou seu saxofone? Eu falei assim, não. Então o senhor não tem sonho, o senhor tem ilusão. Falei assim, me explica. É porque sonho, quando a gente tem sonho, a gente começa fazendo alguma coisinha, mas começa fazendo, viu, pastor? Aí eu falei assim, desculpa, então, eu tenho ilusão. Porque... Deu para entender a diferença? Eu tenho o sonho da casa própria. Já ouviu? Já botou pelo menos 50 reais na poupança? Não, não dá. Mas eu sei que pizza todo final de semana você pode estar comprando. Entendeu a diferença? O que é sonho e ilusão?
Ah, eu tenho o sonho de fazer um curso técnico. Você já viu as faculdades que tem aqui em São José, os cursos à distância, aqueles agora online? Você já viu a possibilidade, já conversou com o chefe? Não. Então o preguiçoso deseja, mas não tem. Não tem o quê? Não tem nada. Só deseja, não alcança, vive na frustração. Olha o que diz Provérbios 21, 25. Gente, esse aqui é terrível. Provérbios 21, 25. Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. O desejo do preguiçoso o mata. Ele morre de inveja, né? Ele morre de vontade. Oh, que carro lindo aquele miserável tem, né? Ele mata, né? Ah, que ódio, dizem elas, né? Que ódio, ela estreia a roupa todo dia, né? Todo domingo, né? Que ódio, né? De sapato novo, de novo, né? O preguiçoso mata, diz assim, ele morre de tanto desejar. O desejo deles o mata espiritualmente, emocionalmente, mas não há nada de mudança, de postura, de atitude frente à vida, de atitude diante das dificuldades. Não é fácil, queridos, não é fácil. Nós corremos muito, vivemos numa cidade que trabalha 24 horas, não para. Vivemos num estado que é conhecido, sabe, como aquele lugar de o tempo todo, correndo, deseja, sabe, mas que vai correndo atrás das coisas. É diferente a nossa postura. Devemos aprender lá com o pessoal lá do interior a descansar, aquela vida pacata, sem dúvida alguma. Mas nós não podemos perder a questão de entender que nós temos propósito para viver. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Se você pretende trabalhar no ministério da igreja e você não ter trabalho, talvez você não vai encontrar. Eu e o pastor Paulo, com o José e a nossa equipe, temos dito isso. Muita gente deseja trabalhar, tem um chamado para trabalhar, tem sonhos, tem ideias, mas quando abraça, percebe que existe um compromisso, que não é fácil, que você tem que se privar de muitas coisas, do futebol de domingo, né? Daqueles horários, de você ter que acordar, de você ter uma responsabilidade. Não pense que é fácil isso. Isso exige de nós dedicação. Para quem trabalha de segunda a sábado, então, sabe como é corrido. Mas, ao mesmo tempo, também, os nossos filhos aprendem. A nossa casa, as pessoas são alcançadas. Não pense que nós vamos estar trabalhando porque não tem nada para fazer. Feriado prolongado, sexta-feira, vamos para a praia, vamos passear. Não, mas vamos fazer uma obra social com as crianças que estão lá. E deixa isso para lá. Ou você pensa que isso não é dedicação? Não é esforço, é trabalho mesmo. E na obra de Deus se realiza por trabalho. Mas a Bíblia está dizendo aqui, o preguiçoso deseja, mas nunca tem nada. É frustração, o tempo todo sobre a frustração. Não deixe de enfrentar novos desafios. Não deixe de experimentar novas possibilidades. Não deixe de tentar. Sabe? Ouse outras coisas diferentes. Aprenda talvez um outro ofício. Recicle-se da sua atividade. Leia algumas posturas diferentes. Hoje nós estamos numa geração abençoadíssima que tudo que você deseja, e se você não tiver curso, se bobear, você entrar na internet, você vai descobrir tudo. Lamentavelmente, até para fazer bomba você acha. Né, Léo? Tudo que você possa imaginar. Você pode aprender.
Desenvolver ideias. Nunca esqueça de Marjanete, quando ela descobriu a internet com um crochê. Meu Deus do céu, ela diz, pastor. Toda quarta-feira ela via como uma novidade. As alunas amavam aquilo, né? Quantas ideias, né, irmã? Hoje ela só fica navegando, né? Mas com propósito, viu, gente? Não pense que é só lá, né? Batendo papo no Face. Não é isso, não. Né, irmã Janete? Espero que seja assim, né, irmã? Obrigado. Brincadeira, irmã. Então, o preguiçoso vive na frustração. E, em última consequência, o preguiçoso vive num ativismo vazio, numa vida cheia de atividades, mas sem sentido nenhum. Agora, olha o que diz Eclesiastes. Você volta um pouquinho, não sei se é para frente, para trás, Salmos, tá? Para frente. Um pouquinho para frente de Provérbios, você vai achar Eclesiastes. Se eu não estou enganado. Estou certo, Gabriel? Obrigado. Um pouquinho para frente você tem Eclesiastes capítulo 9, versículos 7 ao 11. Eclesiastes capítulo 9. É a minha penúltima porção das Escrituras. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 9, do 7 ao 11. Todos acharam? Amém? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo, preste atenção, sejam alvas as tuas vestes, brancas, puro de atitudes, não se contamine, não suje com o pecado, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, o frescor, o regozijo, a ideia de alegria, de satisfação, de prazer. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Quem nos deu os dias, gente? Quem nos dá a vida é Deus, e Ele deseja que você desfrute. Olha, está dizendo aqui, com a mulher que amas, com o homem que amas também você pode entender, mulher. Tá bom? Diz assim, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol, com o esforço, com o trabalho. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, o que diz? Faze-o conforme as tuas forças. Não fique lesando o seu patrão, não, gente, ficando lá. Trabalhando ali, você paga para trabalhar, não está trabalhando. Isso também é roubo, tá bom? Então diz assim, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, há tempo de trabalhar e haverá um tempo que não será o tempo de trabalhar. Tá bom? Diz assim, versículo 11, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso e da intervenção de Deus. Esta é uma parte que que Salomão nos ensina com a sua sabedoria, muito interessante, amados, para nós termos cuidado na hora de julgar. Nem sempre é o prêmio do mais veloz, ou seja, existem exceções. Talvez você conheça pessoas que trabalhou, que se dedicou, que viveu, mas talvez não tenha esse aparente sucesso que todo mundo persegue. Nem tudo vai dar sempre do jeito que você pensa. Há exceções, o texto está dizendo isso. Nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes. Há exceção. Nem todo mundo que planta e ara a terra colhe. Mas a probabilidade maior é de colher, ou não? Mas também existe uma parte de exceção.
Existem, às vezes, questões que você não vai entender. E, às vezes, nós pastores sofremos quando a gente vê alguém dedicado, que trabalha, que busca, e as coisas não saem do jeito que a gente esperava. E a pessoa diz assim, por quê, pastor? E a gente vai dizer assim, não sei. Não sei. Não entendo. Não conheço. Não posso te dizer, não há respostas fáceis. Porque a Bíblia também está dizendo, Salomão está dizendo, eu vi tudo isso, mas também vi que também há exceções. Há situações que a gente não entende, há coisas que a gente não compreende, amados. Porém, persevere, busque, seja exemplos. Volto a lhe dizer, você como pai, os seus filhos também terão a oportunidade de colher. Terão a oportunidade de também ser abençoados. Não esqueçam disso, amados. É viver a vida, é desfrutar, é você também entender que Deus deseja que você desfrute do seu trabalho. Aqueles que não conseguem encontrar as alegrias do Espírito, instalam-se nas alegrias do corpo, os Guinness, o livro que eu recomendei para você dos 7 pecados capitais. Se você não desfruta a vida, você não aproveita as alegrias do Espírito, você começa a viver as alegrias do corpo, você começa a ser dominado, a viver sobre prazer, buscando o prazer. O prazer Deus criou para você desfrutar, mas se você buscar o prazer, você se vicia, você cai no pecado. Lembra da glutonaria? Não é bom tomar um açaí no verãozão, né? Não é bom comer um churrasquinho, mas se você comer 2 quilos de churrasco, aí já é outra história. Você está querendo preencher algo que só Jesus pode preencher. Não é fazer tudo mecanicamente, sem sabor, vazio, trabalhar por trabalhar, sem sentido, sem desfrutar. É dizer assim, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, mas estou feliz. Já ouviu isso? Já viu aquela dona de casa que lava aquela casa toda, limpa aquela casa, lava a roupa, faz o almoço, deu aquela faxina, termina, senta. Chega o maridão e diz assim, aí mulher, o que você fez hoje? Não fez nada? Não, já pensou naquilo, né? Aí ela diz assim, ela descansa e diz assim, coisa boa. Mesmo que ela saiba que amanhã vai estar tudo sujo. Mas ela descansa. Ela diz assim, que bom, que gostoso. Não é verdade? Essa alegria, esse momento de desfrutar, de curtir. Como disse o irmão hoje, o irmão Luiz, né? Estávamos tomando café, o fruto do nosso trabalho. E ele diz, hoje coisa boa de nós estarmos. Ele diz, outra religião boa. Esse momento de desfrutar a nossa alegria, desfrutar da nossa conquista, não é uma vida vazia, não é trabalhar por trabalhar, não é acumular porque isso é avareza, não é querer o que os outros têm porque isso é inveja, não é você dizer, eu consegui com o suor, com a minha força, com o meu trabalho, porque isso é orgulho. Deus te dá a força, Deus te dá a energia, Deus te dá o trabalho, você administra, então não saia dizendo, é porque eu trabalho. Gente, eu conheço tanta gente que trabalha tanto, e não por causa disso, e não porque seja mais santo, mais merecedor, não. Não é nesse sentido. Entenda que Deus deu tudo para você. Quais são os filhos da preguiça? A negligência e a imprudência, amados. O cinismo, a desesperança, a descrença, o ceticismo, a indolência, a ociosidade, no popular brasileiro, a vagabundagem. Desculpem essa palavra, mas para você entender. É viver sem direção, sem sentido. Um último versículo, Eclesiastes 10, 18, por favor. Eclesiastes 10, 18. Pela muita preguiça, desaba o teto. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Aquela goteira que está há 5 anos, você não conserta, ela diz assim, é pela preguiça mesmo, né? Aquele vazamento, sabe? Aquele manchado da parede, há 10 anos no mesmo lugar. Sabe que tem vazamento ali? Sabe o que é? A preguiça.
Agora eu vou falar um negócio que vai me pegar. Aquele carro sujo, sabe? Há mais de quantos dias, tem sapato de criança, tem tudo que você possa imaginar. Sabe o que é isso? É a preguiça. É isso que o texto está dizendo. O teto desaba. Tinha uma goteirinha pequenininha ali há muito tempo, mas não consertou pela preguiça mesmo. Tudo se deteriora. Acaba-se por causa da preguiça. Então, os filhos da preguiça são a negligência, a imprudência. Está do mesmo jeito, sabe que está ruim, mas não quer sentar, não quer conversar, não quer tratar. Qual é o antídoto, amados? É o trabalho, a diligência, a dedicação. Não é trabalhar por trabalhar, é fazer de novo. É ter uma nova ação, é ter a esperança, é recomeçar, é a oportunidade de entender, amanhã será um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovam. Eu vou tentar. Não é ilusão, amados. São sonhos. São sonhos. Comece aos poucos. E aconselhei muita gente dizendo: pastor, quero casar, compra um terreno então. Mas como assim? Faz uma declaração de fé. Não tenho dinheiro. Vamos lá no terreno, lá do fundão, lá um negócio longe onde está loteando agora. Mas eu não vou morar ali, não interessa, vai valorizar. Daqui a pouquinho você vende, você compra onde você quiser. Mas vamos lá, vamos começar por aí. Um pouquinho. Já viu o curso na faculdade? Já viu o concurso? Ah, mas eu não quero. Mas tenta. Tenta. As palavras do meu pai, novamente, aprendi muito. Meu pai tem nos ensinado muito a trabalhar, né, negro? Ô, nego para trabalhar aquele, meu pai, sempre nos ensinou. Ele, quando vim para a faculdade, diz assim: meu filho, até aqui eu podia te ajudar. Quando você chegar lá, não menospreze trabalho nenhum. Mas eu vou lhe dizer, comece baixo, mas pense grande. Pense grande. Comece baixo. Eu lembro que eu entrei lá, lavando panela, ninguém queria lavar. Aí tinha um camarada que ganhava a mesma coisa que eu, sabe o que ele fazia? Entregava só os talheres, quartanista, né? E eu falava assim: mas você ganhou o quê? Eu ganhei o prato de comida do almoço. Mas para entregar talheres? É. Aí eu falava: mas isso é muito injusto. Aí ele fazia isso para mim assim. Quarto ano. Falava para mim assim: sou quarto ano. Aí eu dizia assim: mas isso é injusto. Mas eu não comecei por aqui, falou para mim. Ah, então eu falei assim para ele: ano que vem tô aí. Verdade. Ano que vem tá aí. E a tia me explorava, viu? A tia é terrível. Explorava. Você pode vir aqui? Faltou. Falou: posso, tia. Tal lá. O ano que vem, porque cargo de confiança, Fernando vai ficar no caixa. Nossa, na caixa ali. E aí eu pensava: eu fazia assim, segundo ano. Entendeu? Uma coisa boa, né? A gente começa por aí, gente. Essa é questão de vida, de sonhos, de gratidão. Tudo que você for fazer, entenda que você precisa vencer isto. É um preço muito alto, irmãos. Tem uma galera muito grande na faculdade, sabe que nós estamos ralando muito. Haja madrugada, né, Rafa? Como que é? A cara de sono no Rafa ali, está na tisana de prova. Ó. Você vê, eles parecem um zumbi, mas não é para preguiça, não. É esforço mesmo, não é cansaço. Mas vale a pena, gente. Daqui a alguns anos a gente vai ter uma série de engenheiros, de pedagogos, de uma galera ali que vai estar. Os concursos públicos, né, Léo? Quanto tem que estudar e ver. Amados, isso é o plano de Deus. Tem gente que fica jogando na loteria pensando em você ganhar rico. Você está enriquecendo alguém ali, mas a probabilidade, não vou nem falar porque nem sei, é enorme. Não se esqueça. O primeiro princípio de uma prosperidade é muito trabalho. O segundo é boa administração. E o terceiro é generosidade. Os princípios da prosperidade é assim.